Bora, mais um vídeo aí. Essa vez eu ia fazer uma revisão na elétrica do meu carro e também começar o alívio de peso, e eram duas coisas que eu não tava planejando fazer nesse momento. Só que o que acontece? Eu tive que parar o carro por uns dias porque a pinça dianteira do lado do carona travou. E aí, por consequência, a pastilha já era. E o disco de freio já tava na hora de trocar também. Então, já, resolvi parar o carro porque não dava pra ficar andando com o carro assim, né? Não era prudente. Eu já queria também tirar o ABS dele, fazia muito tempo, já tava até com a válvula equalizadora ali de proporção, sei lá, pra tirar o ABS. Então, enquanto chegava as peças e tal, comecei a mexer na elétrica, porque o carro tinha quase pegado fogo uns dias antes, tinha dado curtinha num fio ali. Então, que eu já sabia onde é que era, tinha encostado na lata. E era um fio que tinha de um LED, farolete, sei lá que ele tinha. Então fui resolver isso, comecei a fazer por cima, só que eu percebi que eu ia ter que desmontar o carro inteiro para fazer direito. E como o carro tava parado, eu comecei a tentar desmontar ele, né? Comecei a ver uns vídeos aí no YouTube, na real, porque eu nunca tinha desmontado tão a fundo o carro nenhum, né? Muito menos esse. Então, só fui vendo os vídeos lá pra saber onde que eram os parafusos e tal. E é uma funçãozinha, porque, pô, esse carro é cheio de plástico e cheio de coisa, e aí dá medo de quebrar as coisas também. Só que vai rolando, né? A gente vai tirando ali, tirando com jeitinho, etc. Vai dando boa. Essa funçãozinha aí, cuidado pra não variar a chave no vidro, daí o prejuízo ia ser um pouquinho maior. Esse carro tinha um monte de coisa na elétrica, né, que o ex-dono colocou. Quando eu comprei o carro, onde tem ali o suporte de celular no meio do painel, tinha daquele tacômetro, né, de 12.000 RPM que a galera bota em gol quadrado. Aí, perto da coluna ali coluna da estrutura dele, sei lá, coluna A, ele tinha um outro contagiro também igual, de 11 e 10.000 RPM. Então tinha dois contagiros no painel, grande, daqueles, né, copão enorme, e mais do painel ali. E além disso, ele tinha um contagiro na porta. Então ele tinha 4 contagiros contando com o original. Nenhum deles funcionava direito. Então eu tinha que fazer uma média entre todos os contagiros ali. Eu já tinha tirado esses contagiros há muito tempo, só tinha deixado o chicote ali, então tava tudo ali solto ali dentro. Ele também tinha um manômetro de de temperatura do arrefecimento na porta. E tinha um outro que eu não lembro o que era, pressão de óleo. Só que marcava em 100 PSI, então não é bem a unidade de medida que eu acho que esse carro usa, sei lá. Mas não marcava, eu marcava meio esquisito. E ele também tinha um outro que era de hora de uso do motor. Então, na porta também. Então era bastante fio passando ali. Então eu resolvi tirar tudo, simplificar o negócio. Aí eu marcando o painel, tava com medo que, sei lá, por algum motivo mudasse a quilometragem depois eu tirar, também não entendo. Tirando todos os controlezinhos dele aí, eu gravei muito pra conseguir montar depois, né? Saber a ordem das coisas e tal. Então o vídeo aqui vai me ajudar bastante a montar, tentar, né? Montar do jeito certo depois, que eu ainda não... Spoiler, né? Ainda não remontei o carro, ele tá meio que desmontadão ainda. Mas é isso. Aí começa a dar pra ver o chicote ali. Que assim, o chicote original desse carro até que tava legal, até que tava bom. Porque o ex-dono, quando ele fez essas gambiarras assim na elétrica, não gambiarra, né? Ficou colocando acessório. Ele não picotou muito o chicote original, então eram uns pontos bem específicos que essa elétrica desses acessórios se juntava com o chicote original do carro. Mas o chicote em si do carro, ele nunca tinha saído, ele tava todo nas travinhas original, nas capinhas original, tava bem íntegro assim. Aí ó, eu tirando o negocinho do ar-condicionado, essa foi a pior parte de desmontar o carro de longe, porque era um cabinho que tu tem que tirar e, porra, parecia que ia quebrado. Aí eu ficava vendo 3, 4 tutorial diferente e não dava pra saber direito como é que desmontar. Eu perguntei pros meus amigos no grupo também, aí um falava uma coisa, outro falava outra coisa. No final eu fui juntando dica de todo mundo e deu certo. Só que, cara, foi uma desgraça tirar isso aí, ó. Eu cortei o dedo aí, então foi sangue, literalmente, mas deu boa.
Cortei 2 vezes o dedo, é real, lembrei. E aí, cara, é tanto parafuso que eu tô completamente pra montar esse carro de novo. Eu tô começando a achar que eu nunca mais vou montar esse carro do jeito que tava aí, porque foi complicado. Apesar de eu não conhecer absolutamente nada de elétrica, tipo assim, eu vejo tutorial no YouTube pra trocar a resistência do chuveiro. Então eu não sei nada de elétrica. Só que eu olhava assim pra aqueles fios meio esquisitos, eu falava assim, porra, esse carro não saiu assim da fábrica, esse fio não tava aqui, tá ligado? Quando esse carro saiu do Canadá, que ele foi fabricado lá, esse fio não era pra ser assim, então deve ter sido coisa colocada depois. Então eu só ia tirando o que não parecia original. No final das contas, assim, foi um processo que simples até. Nesse ponto aí, a minha intenção era só revisar a elétrica e tirar o airbag do passageiro, que o do motorista já tinha tirado há bastante tempo com um volante esportivo ali. Só que eu comecei a tirar o carpete do carro e eu vi essas mantas, isolamento acústico e térmico original do carro, ele tava saindo na mão já, tava completamente descolado e tava entrando umidade por baixo e eu tava com medo disso começar a criar muita ferrugem. E geralmente isso aí, tu precisa de gelo seco pra tirar, pra ficar quebradiço assim. Só que o meu, pô, sem fazer nada já tava saindo na mão. Então, nessa altura do campeonato aí, eu já percebi que eu ia ter mais trampo do que eu pensei que ia ter. Mas eu resolvi continuar na função da elétrica, tirar o airbag foi bem chato. Ele tinha bastante coisa presa ali, assim, o airbag não foi feito pra tirar, né? Então, a gente tem que ir um pouco contra aí o que os engenheiros queriam para esse carro. É muito parafuso, é muito suporte. Isso aí também é um suporte que eu nem sei do que é, mas fica ali no pé do carona, do motorista. E essa parte é onde estava mais feio a questão de chicote. Aí, ó. Ó, eu tirando o parafusinho e eu marcava de onde era o parafuso. Eu colocava nessa maleta amarela de chave aí, pra eu depois saber onde que eu tirei cada parafuso, né? E tipo assim, depois a minha teoria era, eu vou pegar essa maleta aqui, eu vou ver onde tá cada parafuso, eu já vou saber mais ou menos onde é. E assim, teria funcionado muito bem se no meio desse processo todo eu não tivesse esbarrado nessa maleta e misturado completamente todos os parafusos. Então, eu já não fazia ideia, né, de onde que ia cada coisa. Só que nesse ponto do vídeo eu não sabia que eu ia esbarrar na maleta ainda e misturar tudo, então eu tava acreditando que ia dar certo. Agora eu já tô um pouco menos descrente que eu vou conseguir montar o carro de novo, do jeito que tava. Só que é isso aí. Mas é isso aí, ó. Começou a fechar o tempo, chuvarada aqui. Pô, tá chovendo todo dia, dando temporal quase, então não tava a fim de ficar mexendo no carro ali com raio e vento e chuva, já que a garagem é meio aberta. Aí, por esse dia foi isso. Vai ter mais, porque é trampo. Me meti num trampo muito maior do que eu queria.